Olá, meu nome é Antônio Francisco da Costa, eu nasci no município de Solinópolis, Ceará, e tive a minha infância com qualquer filho de agricultor, ou seja, de ir para a roça, caçar, pescar. E quando eu tinha 16 anos, o meu pai, tendo um parente, irmão que trabalhava com arte, me falava da importância de eu vir trabalhar com arte assim, em Fortaleza. Ele achava que eu era um pouco habilidoso, gostava de carpintaria, tinha um avô que era carpinteiro e eu já usava ferramenta. Então ele achou que eu me encaixaria melhor nesse âmbito de arte, artesanato, essa coisa. E ao chegar em Fortaleza, aos 16, 17 anos, eu vim trabalhar com um irmão meu, o Tota, da Galeria Palete, tinha uma galeria, onde era molduraria e galeria de arte, né? E eu vim trabalhar como moldureiro e com pouco tempo, eu acho que um ano, eu comecei a me interessar por arte e conheci alguns artistas. E eu fiz um trabalho, botei na galeria dele embaixo, na parte da galeria, e um artista famoso no Ceará gostou muito, me chamou a atenção, era o Barrica, né? O artista Barrica. Isso para mim foi uma coisa muito importante, que eu comecei a ver, porque ele disse que aquele trabalho era muito bom, ele não sabia de quem era, e meu irmão me chamou e me apresentou, e ele disse gostava muito do trabalho, que tinha talento. Aí eu comecei a levar mais importância à arte, ou seja, a observar mais. Quando eu comecei a me encantar pela arte naif, que eu vou falar um pouco da arte naif, o Chico da Silva, porque foi uma coisa que me impactou muito quando eu vi aquelas obras, que parecia que era feita de um outro mundo, de um mundo que vinha do oceano, do mundo desconhecido. Para mim foi muito uma divisão de água do que eu queria fazer. E tive outros artistas assim, o André Luiz, o Roberto Galvão, o Adelso Medeiros, outros artistas que um pouco mais velhos que eu, que já tinham uma estrada de arte e começaram a gostar e me incentivar. E ao cultivar a amizade com esses artistas, eu fui cada vez pesquisando mais sobre arte, né? A arte, o Ceará é muito forte na arte naif, tinha o Nogueira, tinha o Chico da Silva, tinha uma arte diferenciada, porque o Chico da Silva é uma coisa diferenciada para o mundo. Assim, se você vê uma obra do Chico da Silva em algum filme, alguma novela, ou ele fez, ou alguém fez imitando ele, mas não tem um outro artista que eu conheço no mundo que tenha uma ideia tão parecida com o Chico da Silva, como você pode ver em outros artistas que pintam o folclore brasileiro ou coisa do tipo. Você vê às vezes um outro artista em outra localidade que tem uma ideia parecida. No caso do Chico da Silva não, é muito único assim. Eu pelo menos nunca tinha visto nada parecido. E tem coisas que eu acho que eram um pouco assim, sei lá, espiritual, porque o cavalo marinho, por exemplo, que eu vi numa obra do Chico da Silva, e eu só vim ver, acho que 20 anos depois, em um documentário, uma coisa que tinha a ver com aquele animal, ou seja, eu não sei se ele de fato tinha visto esse animal, eu acredito que não, eu acho que era uma mente mesmo muito apurada, aguçada que ele tinha, que conseguia se comunicar com sei lá quem. Mas uma coisa que era muito boa. Em 2001 eu participei de fui premiado Salão dos Nove, primeiro lugar. Participei outro segundo ano. Participei também Salão de Abril, né, Salão de Fortaleza aqui e daí pra cá eu venho desenvolvendo a carreira de arte. Vou começar a pintar aqui um dos animais, porque quando eu comecei a pintar, aí me veio a cor da infância, de ver os animais, e eu comecei a pesquisar, pintar animais que eu tinha convivência, que no caso o tatu, o cancão, que é uma gralha, né? E a gralha, existe uma gama de espécies de gralha, mas o cancão é a mais conhecida que tem na região nordestina, até com certa abundância quando eu era na minha infância, e é o que eu comecei a pintar. E a gralha, o cancão, ele é como se fosse um cachorro, ele lacoa as outras espécies, predadores, e chama a atenção dos agricultores e de outras espécies que vêm conferir se há algo perigo, alguma coisa. Então é uma das espécies que eu tenho pintado muito. Mas eu pinto animal de qualquer lugar do mundo. É lógico que a minha preferência é pelos nativos do Nordeste, do Ceará. Eu andava muito
em represas de açude, riacho, rio. Então eu conheci uma gama de espécies que acho que mais do que a maioria dos adolescentes da minha faixa etária, porque eu me interessava por isso, eu curtia isso. Assim, às vezes eu deixava de jogar futebol, outra coisa para ir procurar animal, ver rastro de animal na areia, aquela coisa, pegadas. E isso foi... Eu sempre me achei muito indígena, assim, é uma coisa que eu faço com muita vontade. Até hoje eu ainda pesquiso sobre animais, eu acho que essa curiosidade vai até o fim da minha existência, quando tiver, entendeu? Eu vou começar aqui a fazer um cancão. Na verdade foi em 88, né, quando eu vim para trabalhar na molduraria do meu irmão, Tora, que tinha uma galeria de arte, molduraria. E eu comecei no meu tempo livre rabiscando, né, desenhando, porque para mim era muito novo essa coisa de arte. Eu não tinha... A carpintaria não, já era uma coisa que eu tinha um avô que fazia praticamente de tudo, de cangalha, canga para boi, emadeiramento de casa, o móvel, rústica, então eu já tinha. Mas a arte plástica não, foi uma coisa muito nova na minha vida, né? E depois eu cheguei a conhecer outros artistas que não são na África, mas para mim teve uma importância muito grande, como o Aldemir Martins, que eu vim ver um ano depois, e foi uma coisa que também, quando eu vi aquilo, eu me encantei. E é inevitável, porque depois descobri que eu gostava não só do traço, mas das cores, né? Naquela coisa, era uma coisa que me transmitia muita paz, aquele desenho, aquelas cores, uma coisa muito nova para mim. E com certeza eu incorporei na minha vida aquele tipo, como um artista que eu tinha muita admiração. E comecei a fazer meu trabalho, mas é lógico que o meu trabalho vem sempre a referência do animal, do sertão, né, assim, não era... Não me baseei totalmente na arte de um outro artista, mas a influência, porque a gente gosta, termina marcando. De um modo geral, foi uma convivência que eu aprendi muito com vários artistas, assim. Depois fui conhecendo outros artistas da área da música, da poesia. O Belchior é uma pessoa que, depois que eu conheci o Belchior, que foi incentivador das minhas obras, meu ponto de vista mudou muito, assim, aquela filosofia, psicologia que tinha na cabeça de um grande mestre, né? Que para mim naquela época era tudo encantador. Mas eu terminei incorporando a minha vida. Depois eu fui precisar ler livros, tentar entender como uma pessoa naquele nível cultural entendia, como tinha um raciocínio preciso e rápido das coisas. Aí eu vi que eu precisava adquirir mais conhecimento, era uma aula a cada momento que a gente estava junto, conversando. Às vezes viajava, ele, o meu irmão, Tota, e para mim era uma aula. Sempre que a gente estava conversando, participando, foram os momentos maravilhosos. Depois, para mim ela é como se fosse um parente, né? Assim, uma pessoa que se preocupava, que me tratou muito com carinho, com respeito, assim. Ele tratava de igual para igual, ou seja, contava a história e certificava se a gente estava gostando, se estava acompanhando o raciocínio dele. E impactou não só eu, como meus filhos, né? Os meus filhos hoje são loucos por Belchior e até pessoas que eu tenho conhecimento, né? Começou a falar Belchior, porque a gente contava tanta história de Belchior, se envolvia tanto. Foi uma coisa maravilhosa, assim. Foi uma das... E é uma pessoa que o resto da minha vida ficou marcado, e eu vou sempre lembrar dele e ter carinho e gratidão pelo que ele me proporcionou, né? Não só para mim, como para outras pessoas, né? No caso do meu irmão também, o Tota, a minha sobrinha também conviveu com ele, a Jéssica. A minha filha era pequena na época, assim, a que gosta mais de arte era criança, mas também lembra de alguma coisa, assim. O Fausto Nilo é uma pessoa maravilhosa também, porque
O poeta, né, um grande arquiteto e um grande compositor do Brasil, não do Ceará, mas do Brasil. E uma pessoa de uma grandeza, sabe? Muito. Quando eu vi, ele me encantou pela sua presença de ser uma pessoa que não demonstrava totalmente ser uma pessoa simples. E para ser mais grato ainda, ele começou a gostar da minha obra, né, assim. E eu que já era fã dele, e eu vi que não era só ele, porque você sente quando as pessoas tratam a gente com naturalidade, com honestidade. A própria conhecida dele, a família dele, chegava com carinho para mim como se me conhecesse. Então, isso é uma coisa que não tem preço, assim. É uma das grandes escolas também na minha vida, foi o Fausto Nilo, e até hoje continua sendo, assim. Tem importância fundamental na minha trajetória artística, com certeza. Os artistas naivos, assim, a minha obra me classificaram como artista naivo. Mas depois alguns diziam, não, é naive, mas é um pouco impressionista também, né? Porque as cores eram um pouco fortes. E o Chico da Silva, para mim, foi uma das referências notórias, mas o José Antônio da Silva também, que é um artista de uma outra região, que é também um artista que foi todos os prazeres, ou seja, a gente vai vendo e gostando um pouco de cada coisa, né? Assim, tem artista que não é naif, mas também que eu tenho uma admiração muito grande, Floriano Teixeira, assim, umas cores maravilhosas. O próprio Aldemir, que não é classificado como naif, mas também é uma coisa assim que me impactou bastante. Mas o Ceará tinha muitos artistas naif, assim, o Ceará é um besta, muito artista naif, deveria participar mais de salões nacionais. Eu acho que o interior de São Paulo é mais fácil para o artista naif se destacar lá, assim como um jogador de futebol, que é do interior de São Paulo, é mais fácil do que para um cearense. Mas eu espero que isso venha tendo uma maior incidência. Eu acho que é bem natural que uma Bienal Naif de Piracicaba, do Brasil, Piracicaba, tivesse 5 ou 6 artistas cearenses, né? Assim, é difícil participar um artista cearense. E eu participei 2 vezes, participei em 2006 e em 2010 eu fui premiado com São Rosa. Eu acredito que nós temos representantes, vamos supor. Eu acho que o Raimundo Sela explorou muito bem essa coisa do vaqueiro. Eu não vejo ninguém que fizesse melhor do que ele, o que ele fez, né? E é claro que a lida de gado, eu também cheguei a trabalhar com gado, fazenda. Mas assim, a coisa da natureza sempre foi o meu foco, porque eu acho que cada pessoa tem uma predileção por um sentido. No meu caso, a natureza, as espécies, assim, é uma coisa que me atrai mais. Como a mutação de espécies, a migração de espécies, isso é uma coisa que me... Quanto mais eu me envolvia na arte, mais eu via a necessidade de um envolvimento ecológico com a coisa, ou seja, a depredação da natureza, a criação clandestina de animais silvestres. E na época que eu caçava no interior, na roça, eu caçava por necessidade, mas eu também não tinha um conhecimento muito bom sobre... Eu acho que não só eu, como ninguém da minha geração tinha. Mas depois eu começo a descobrir que caça, não tem carne boa de caça, tudo tem algum aroma não tão bom, porque eles... E a outra coisa é... Você tirar o animal do habitat sempre é muito prejudicial. Ou seja, e cada animal que poucos sobrevivem, poucos não tem uma importância para o bioma. Se esse animal se solta em uma outra região, ele pode causar problema, porque tem as espécies nativas que já vivem naquela região, e animais estranhos, espécies exóticas não são bem-vindas, pode causar um desequilíbrio ambiental.
Então eu sempre desenvolvi na área da arte, mas terminou assim, quando eu boto uma espécie em um catálogo, eu me sinto muito feliz, porque eu termino divulgando a espécie de uma certa forma e termino divulgando meu trabalho em si. Ou seja, o tatu, o cancão, com a espécie que eu pintei mais, que eu explorei mais, e hoje está aí alguns catálogos de arte. Eu acho que a pessoa que o adolescente da cidade assim, tem pouco contato com animais, né? Assim, conhece poucas espécies, a não ser quando vai no zoológico, coisa do tipo, mas é totalmente diferente uma espécie no zoológico ou no seu habitat natural também. Assim. Interessante que o cancão ele é uma árvore preparada para semeado mesmo, ou seja, é uma árvore valente, é resistente, ele se alimenta semente, inseto, ou seja, é uma alimentação mista, bem ovos de outros pássaros, pequenos lagartos, répteis, cobra, ele é bem agressivo, ele quebra a semente bem dura com dente, ele esconde assim, milho no interior tem muitas vezes a pessoa conhece quando tem um milho solto, é milho de cancão, ou seja, ele esconde e perde às vezes. Eles estão sempre assim, procurando, comendo parte, escondendo parte. Muitas vezes o cancão também morre, quando eles acoam a jiboia, eles perdem a noção do perigo, eles são tão territorialistas e que eles são atacados, né? Então as outras espécies têm um respeito muito grande pelo cancão, por essa empenho dele, com a valentia dele para defender o seu território de invasores, predadores. E é bem interessante essa coisa. Uma das coisas que me chamou muita atenção também na espécie, ou seja, a vida não é fácil para ninguém, e para eles não são, eles têm que ser realmente agressivos para poder se manter, senão... Eu não sou biólogo nem nada, nem tenho nenhuma formação, mas assim, eu, pela minha vivência, quando eu ia me aproximando, eu já ia imaginando o que estaria lá, pelo sinal sonoro, né, que eles davam, e também outras árvores, porque o sentido é assim, incomodar o agressor para sair fora, assim, você não é bem-vindo, esse território é nosso, e aí avisar mesmo as espécies do perigo real. Então ele tem uma importância grande para o bioma da Caatinga, assim, no sentido desse aviso. Na realidade, todos os animais têm a sua importância, assim, não se deve matar animal, assim, a caranguejeira, por exemplo, ela é predadora de escorpiões e outros insetos, e às vezes o gambá, ou seja, o caçaco, ele come cobras, ele come, às vezes é animal que chega na cidade e as pessoas matam, assim, mas ele tem uma grande importância para a sua área. Eles, na realidade, eles estão ajudando o homem, não prejudicando. Pronto, estou finalizando essa obra aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco Espero que eu tenha atingido meu objetivo, passar um pouco do meu universo, da minha vivência, minha humilde vivência na arte também, assim, experiência na arte, né? E é uma coisa que me deixa bastante feliz, assim, a arte é uma terapia, é uma coisa maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado. E vou finalizar aqui, vou assinar a obra, né? E até uma próxima oportunidade.